Hoje tem o Cruzeirão do Mineirão. Estaremos juntos no Gigante da Pampulha pro Cruzeiro voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Quem tem as informações do jogo é o Paulo Azeredo. Véspera de feriado, véspera de feriadão. A torcida do Cruzeirão cabuloso vai bater o ponto. E o Gabigol vai jogar, vai continuar no banco. Tudo do jogo do Cruzeiro contra o Bahia a partir de agora. Começando com você, Paulinho. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Azeredo. Vamos lá, Thiago. Abraço pra você, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes. Pois é, Thiago, é o dia, né, do torcedor ir lá apoiar. Aliás, os que forem lá, que vão realmente pra apoiar, pra gritar muito, pra duplicar essa voz em relação ao time, porque o time vai precisar. Cruzeiro e Bahia hoje, 9h30 no Mineirão. É um jogo importantíssimo pro Cruzeiro reagir no campeonato, emplacar uma sequência positiva de resultados, por que não? Porque empatou com o São Paulo e agora pode vencer o Bahia e dar um salto na tabela. E aí, Thiago, também melhorar a questão do ambiente, porque você trabalhar o time com vitórias é sempre muito melhor. Então você, torcedor, que tá na dúvida, é o dia para você ir lá apoiar o Cruzeiro. A gente já tinha aí alguns ingressos vendidos, a movimentação ainda tímida, Thiago, mas o setor amarelo superior eu sei que já esgotou. Mas os demais você pode buscar o seu ingresso, que tem tranquilamente para você apoiar o Cruzeiro hoje no Gigante da Pampulha. Empatou com o São Paulo, se vencer o Bahia sobe na tabela e acaba também com a sequência negativa do time. São nos últimos 11 jogos, Thiago, apenas uma vitória, 5 derrotas e 5 empates. Um aproveitamento de 18,2%. Se você trouxer para o Leonardo Jardim, o aproveitamento sobe um pouquinho, mas ainda é muito ruim. Um pouco acima de 20%, 22% com o Leonardo Jardim. E é um jogo também, todo mundo falando do Bahia aí, que é o time ainda invicto no Brasileiro e tal, mas são 3 empates, Thiago, em 3 jogos. Então também o Bahia, apesar de ter um elenco mais bem montado pelo Rogério Ceni, tá bem na Copa Libertadores, no Brasileiro também, não é lá esse bicho de 7 cabeças não, viu, Thiago? Olha, eu tenho a impressão, Paulo Azeredo, que o Bahia é hoje mais time que o Cruzeiro. Tem mais conjunto que o Cruzeiro, tem um treinador há mais tempo comandando a equipe. O recorte que você faz do início do desempenho do Brasileiro, claro, é válido, né? Pelo momento, mas eu tenho a impressão, Edu Panzi, de um Bahia mais compacto. Agora, Cruzeiro tá no Mineirão, Cruzeiro tá diante do seu torcedor, deixou uma boa impressão no último jogo. Tô esperando uma boa partida hoje, bem movimentada, aberta entre cruzeirenses e baianos, viu, Du? Thiago, e tomara que aconteça, né? Igual agora há pouco a gente falava a respeito do Atlético, né, de crise ou não. Eu acho que o recorte, tanto para crise quanto para melhora, ele precisa ser maior do que apenas um jogo. E o Cruzeiro mostrou uma melhora no Morumbi contra o São Paulo. E eu acho que essa melhora teve muito das trocas e da ideia do Leonardo Jardim, que num primeiro momento surpreenderam, mas que depois do jogo, todas elas mostraram ser absolutamente compreensíveis e funcionaram no jogo contra o São Paulo. Então a gente precisa de mais jogos. Esse contra o Bahia, o próximo jogo do Cruzeiro, se eu não estiver enganado é o Bragantino, né? Isso, em Bragança Paulista. Então são recortes importantes e por isso que eu aposto na manutenção da maioria das escolhas, cara. Se não todas, tá? Se não todas. Porque o Vidalba, ele tem sido muito regular, seja jogando como lateral ou como zagueiro, como foi nesse jogo do Morumbi, que, se eu não estiver enganado, foi a primeira vez que ele atuou como zagueiro pelo lado esquerdo, sob comando do Leonardo Jardim. Sim. É um cara que não compromete. Se também não encanta, mas não compromete. Tem demonstrado segurança. Eu aposto na manutenção do Vidalba. Como zagueiro? Talvez. Mas se não como zagueiro, talvez até como lateral. Saindo o Kaique, voltando o Jonathan Jesus. Mas se fosse para apostar mesmo, Kaique, Vidalba, Fabrício Bruno e Fagner. Nem na volta do William para esse jogo diante do Bahia, pelo desconforto que o Bahia pode trazer ao Cruzeiro pelos lados do campo. Tem jogadores muito fortes, um jogo muito forte pelo lado do campo, com pontas e com laterais. Meio de campo, também não acredito em mexidas, cara. O Lucas Silva entrou bem, o Romero vive um momento melhor do que o Wallace, apesar de não ser o melhor momento do Romero, pra gente ver como é que tá o nível do Wallace. E o Matheus Pereira, que é o cara que pensa o jogo, que cadencia, que desacelera. Agora, a discussão é, Gabigol e Dudu voltam ou não? Se fosse pra apostar, eu também apostaria que não. Nem Gabigol, nem Dudu. Eu tiraria o Wanderson e voltaria com o Dudu. O Wanderson talvez seja a única escolha do Jardim para o elenco, né? Foi o único jogador contratado na era Leonardo Jardim. Todos os outros chegaram ao Cruzeiro sem
a chancela do Leonardo Jardim. Então, acho até difícil mexer no Wanderson. Eu mexeria sim, eu trocaria o Wanderson pelo Dudu. Mas pensando com a cabeça do técnico, cara, eu tô para apostar na manutenção do time que enfrentou o São Paulo. Se tiver mexido, 1 ou 2 no máximo, para que o Cruzeiro continue rendendo e tenha um bom resultado contra o Bahia. Ô, Nath, o Paulo Azeredo vai entrar já com escalação e possibilidades, mas eu queria saber de você de ambiente hoje, sabe? Hoje, o torcedor, Paulo Azeredo, pode até me confirmar. Ontem, quando eu cobri o Cruzeiro na turma do bate-bola, algo que eu não fazia há algum tempo, né, Paulinho? Estive na turma do bate-bola ontem com as informações do Cruzeiro, passávamos de 20 mil. Isso. Então vamos ter um público ali, imagino, próximo entre 23, 25 mil torcedores. Anteriormente a expectativa era de 29, mas deve chegar a 25 mil. Pois é, o Nath Fius, é uma véspera de feriado, é claro que o torcedor do Cruzeiro não está satisfeito, é claro que o torcedor do Cruzeiro não está empolgado, mas hoje é o jogo para abraçar, para apoiar Nath Fiuza, mesmo diante dessa desconfiança e o ambiente que isso pode pesar contra e a favor do Cruzeiro hoje no Mineirão, Nath. Sem dúvidas, hoje é um dia para a torcida jogar junto, né? Ser esse 12º jogador de fato. Eu acho que a resposta positiva que o Cruzeiro deu em termos de competitividade, de entrega, de compromisso dentro do campo na última partida contra o São Paulo é justamente o que motiva, o que estimula o torcedor aí no Mineirão hoje a apoiar, a estar presente, porque era o que o Edu até falava, né, no bloco anterior, quando nós comentávamos ainda do Atlético. O torcedor, ele tolera as falhas, ele entende que o time tem dificuldades, que por vezes você vai encontrar um adversário que de fato é melhor mesmo que você, mas ele não tolera a falta de compromisso, de atitude dentro do campo, que vinha acontecendo com o Cruzeiro, e naquele jogo da Sul-Americana isso ficou muito evidente, até porque o adversário era inferior, né? Mas aí no jogo contra o São Paulo, fora de casa, o Cruzeiro tem um retrospecto difícil lá no Morumbis, e ainda assim foi um Cruzeiro que competiu bem, em algum momento do jogo conseguiu até ser superior, com uma marcação bem encaixada. Então isso reacendeu a esperança no torcedor, fez o torcedor ficar um pouco mais confiante, um pouco mais satisfeito. E hoje é aquele jogo para não desperdiçar pontos dentro de casa. O Paulinho falava aí, é um Bahia que faz uma boa temporada, fez um grande jogo contra o Internacional na Copa Libertadores, mas no Brasileiro ainda não venceu. O Cruzeiro pode aproveitar disso também, querendo ou não, cria-se uma ansiedade, né? Já está indo pro 4º jogo, ainda não somou 3 pontos. O Cruzeiro pode aproveitar disso, mas espero sim um jogo aberto, um jogo bem disputado no Mineirão, e aposto num time mais equilibrado e o Leonardo Jardim mantendo as peças que vão entregar mais em competição, principalmente no meio-campo e nas laterais, porque eu acho que é onde o Cruzeiro pode sofrer mais também, pensando as qualidades do Bahia, viu, Thiago? Vamos falar disso, Nath.